Essa aula faz parte da disciplina de emergência da curso de graduação em medicina da Univale e complementa algumas coisas que nós discutimos em sala de aula. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre cefaleia, uma queixa muito comum na emergência. A gente tem que pensar que a cefaleia ela pode ser primária ou secundária. Primária é uma dor de cabeça, né, uma cefaleia que, entre aspas, não tem uma causa, né, uma causa mais, entre aspas, neurológica. Já a secundária, eu tenho alguma coisa, alguma doença causando essa dor de cabeça que eu tenho que investigar e tratar. Então, nosso alvo é principalmente descobrir se isso é uma cefaleia primária e secundária, e se é uma secundária, o que está causando e como que eu vou tratar. Então, a gente vai pensar nos sinais de alarme. Sinais de alarme, mais um mnemônico na emergência, que é o Snoop 10, não é o Snoop Dogg, mas tem o QR Code aqui para um artigo que esmiuça um pouco mais esses 15 red flags, né? Então, as bandeiras vermelhas que a gente vai procurar, os sinais de alarme. Então, são 15 que a gente tem que se perguntar se tiver algum desses, eu tenho que ficar esperto, porque não é talvez não seja uma cefaleia benigna e talvez eu tenha que investigar mais. Então, a primeira coisa, um quadro sistêmico, principalmente febre, mas a febre é associada a sintomas neurológicos. Então, o paciente chega com cefaleia, febre, tem nucalgia, né? Só a febre em si com cefaleia, a cefaleia pode ser a consequência desse mal-estar, desse processo infeccioso, mas se eu não tenho um foco definido e se eu tenho sintomas neurológicos, sim, eu tenho que investigar porque pode ser uma meningite, alguma coisa que mais grave. Neoplasia, então, obviamente, um paciente que tem uma história de câncer, que está em tratamento, teve um tratamento recente, ou tenho alguma, né, coisa para suspeitar que esse paciente possa ter uma neoplasia, a cefaleia dele pode ser uma metástase, ou eventualmente até um tumor primário, mas a gente tem que pensar e vai ter que investigar esse paciente se tiver risco para neoplasia. Déficit neurológico, né, o paciente que está com cefaleia e déficit neurológico, com certeza a gente precisa pensar em sangramento. Então a gente tem que investigar esse paciente, não dá para deixar passar batido. Outra coisa, o início, então o onset, né? Aquele paciente que diz que a dor dele começou às 12h08, ele sabe exatamente quando começou a dor. Foi um início súbito. Então, esse é um paciente que a gente tem que se preocupar. Essas mais insidiosas, às vezes, tendem a ser um pouco mais benignas, mas quando o paciente fala começou nesse horário, eu tenho que pensar que pode ter um evento vascular e está sangrando na cabeça. Pacientes com mais do que 65 anos, então a gente tem fator de risco para neoplasias, para sangramento, para AVC. Então esses pacientes a gente precisa investigar, precisa ter mais, entre aspas, mais carinho com esses pacientes, não dá para deixar passar batido. Isso é um sinal de alerta, a cefaleia nova num paciente com mais do que 65 anos. Padrão, então um paciente que sempre teve uma dor de cabeça, sempre foi aquela dor de cabeça que era de um jeito, e hoje se queixa de uma dor de cabeça nova. Não é o mesmo padrão de dor de cabeça que sempre teve. Esse é um paciente que a gente tem que ficar esperto, isso não é normal, né? Então pode ser um sinal de gravidade para o paciente. Posição, então um paciente que quando se levanta tem dor de cabeça, está mais associado a uma falta de líquor, né? Então uma hipotensão intracerebral. Então, são pacientes que a gente pode pensar que talvez tenha alguma fístula, alguma outra coisa. Então, é um sinal de alarme, sim. Paciente que a dor muda quando o paciente muda de posição. Isso pode ser um desencadeador. Inclusive, né, o paciente que fez uma hack, alguma coisa assim, pode ter esse tipo de cefaleia. Precipitação, então, um paciente que quando faz valsalva, quando espirra, quando tem alguma coisa, é isso que causa a dor. Então, esses são alguns pacientes que podem ter alguns distúrbios, principalmente associado com a malformação de Chiari, que é como se o paciente já estivesse herniando fisiologicamente, né? Então, ele tem uma mudança anatômica que o cerebelo, a ponte, o bulbo já estão quase no forame magno, e quando tem esse aumento de pressão, empurra para baixo e pode causar dor. Então, esses pacientes que têm esse aumento de pressão associado à dor,
a gente tem que pensar em investigar. Papiledema, então, obviamente, o papiledema é um grande sinal de aumento de pressão intracraniana. Fundo de olho é uma coisa que, infelizmente, a gente treina muito pouco, então, mas para esses pacientes é fundamental. Hoje em dia dá para a gente também tentar utilizar a medida de nervo óptico, ou mesmo ver o papiledema no ultrassom, mas o padrão ouro ainda, né, é fazer a fundoscopia e ver sinais de papiledema. Uma história progressiva, então aquele paciente que tem 3 meses de dor, a dor vem piorando, 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 isso é um sinal de alerta, talvez tenha alguma coisa, né, crescendo, alguma coisa aumentando a pressão dentro da cabeça. Então é um paciente que a gente tem sim que investigar. Pregnancy, então, o puerpério e a gravidez são pacientes que, além da a dor de cabeça estar associada, pode estar associada a um aumento da pressão, então, né, o paciente que com a gestante com pressão alta é uma coisa que a gente tem que investigar, não dá para deixar passar batido, mas as gestantes também estão mais associadas a fazer algumas tromboses de seio, esse tipo de coisa que a cefaleia na gestação e no puerpério a gente tem que investigar também. Pacientes que têm uma cefaleia junto com dor ocular, então, além das doenças do olho mesmo, essa cefaleia que tem alguma associação com mudança de padrão de visão e tal, a gente pode pensar em lesões de fossa posterior. Então, às vezes os sintomas podem ser mais frustros, então essa alteração visual, essa dor no olho, pode ser sim um sinal de gravidade. Pós-traumática, então, obviamente, o paciente que teve um trauma e está com uma cefaleia, a gente tem que investigar, inclusive a gente tem que pensar no paciente idoso, esse trauma não precisa ser muito recente, né? Pode ser um trauma um pouco mais antigo, mas mesmo no paciente rígido, no paciente jovem, até 7 dias após o trauma, essa cefaleia ainda é uma cefaleia pós-traumática e pode sim ser um sinal de alarme para a gente. Em pacientes imunocomprometidos, então principalmente paciente HIV, né, o paciente aidético, o paciente em uso de corticoide, então esses pacientes estão muito mais suscetíveis a doenças oportunistas e essas doenças oportunistas do sistema nervoso central podem cursar com cefaleia. A gente vai ter que ter um limiar mais baixo para investigar esses pacientes. E existe ainda o, o uso de analgésicos, então o uso excessivo de analgésico, existe uma dor de cabeça associada a esse excesso de medicação. Eles trazem como um alerta, né, uma red flag, mas não necessariamente pela gravidade, mas sim porque a gente tem que pensar nela. Então, um paciente que usa cronicamente analgésico, às vezes só tirar essa medicação pode melhorar. E não necessariamente só o analgésico, né? Tem algumas outras medicações, como sildenafil, ou alguns doadores de nitrogênio, né? Então, o Isordil, por exemplo, que o paciente que usa cronicamente pode ter dor de cabeça por causa da medicação. E retirando a medicação, às vezes, é o suficiente para melhorar essa dor de cabeça. Então, mais um diagnóstico que a gente pode pensar. Apesar de ele trazer como um sinal de alerta, ele tende a ser mais benigno, né? Se tiver qualquer um desses sinais, a gente tem que pensar em investigar. Investigar ou com tomo, principalmente procurando lesões expansivas e sangramento, e eventualmente com punção lombar. Às vezes ela é mais sensível para o sangramento, mas tem que tomar o cuidado de não fazer lesão durante a punção, porque pode confundir, mas principalmente para infecções, né? Se a gente está suspeitando de infecção, punção lombar é um exame bastante importante. E além disso, a gente tem as cefaleias primárias. Então, se eu não tenho esses sinais de alarme, se eu não penso em investigar mais, eu posso procurar alguma causa primária para a cefaleia. Então, por exemplo, uma enxaqueca, uma sinusite, né? Uma das mais comuns que a gente tem, a cefaleia tensional. Então, a gente tem alguns critérios para diagnóstico.
Acaba que esses são critérios um pouco menos utilizados na emergência, a gente pode utilizar, mas às vezes a apresentação pode ser uma primeira dor, ou talvez não se encaixe completamente nesses critérios, mas a gente pode utilizar isso de guia, né? Então, via de regra, cefaleia tensional é aquela em banda, no final do dia, às vezes associada a estresse, ao trabalho, né? Então, aquela um pouco mais comum, que tende a responder bem a analgesia simples, né? Então, via de regra, o tratamento é analgesia simples para esses pacientes. Além disso, a gente pode ter a enxaqueca sem aura. Então, teoricamente, né, para a gente fazer o diagnóstico, tem que ter, né, pelo menos 5 episódios de duração de 4 a 72 horas, mas às vezes esse paciente vai se apresentar, né, antes desse número de episódios, e a enxaqueca, né, a gente acaba já meio que fazendo o diagnóstico, talvez não possa bater o martelo pelos critérios que tem, mas a gente já consegue imaginar que isso é uma enxaqueca, principalmente aquela dor unilateral, pulsátil, associada a náusea e vômito, né? Então, são alguns critérios que levam a pensar. Pode também ter enxaqueca com aura, os sintomas tendem a ser os mesmos, mas com aura, às vezes tem escotomas, às vezes o paciente pode ter algum outro tipo de dor, ou às vezes até algum déficit focal que melhora sozinho, como aura da cefaleia. Então, são alguns pacientes que a gente pode ter isso. E o tratamento da enxaqueca, um dos pilares são os triptanos, né? A gente não tem tanto acesso a ele no pronto-socorro, mas os pacientes que têm enxaqueca, muitas vezes já tem essa medicação. E a gente sabe que quanto mais cedo tratar, então, principalmente o paciente que tem aura, né? Assim que começa a ter sintoma, se toma o triptano, ele já tende a já cortar e não evoluir para uma dor tão significativa. Quanto mais cedo são utilizadas essas medicações, melhores. Deixar para depois de 24, 48 horas, o remédio praticamente não funciona mais. Além disso, a gente pode utilizar anti-inflamatório não esteroidal, analgesia simples, né, de pirona, paracetamol, e eventualmente bloqueadores dopaminérgicos, como o Plasil, né, o metoclopramida, não só para o vômito, mas ele ajuda mesmo na dor da enxaqueca. E uma coisa que é fundamental e muitas vezes a gente esquece é a hidratação. Esses pacientes podem estar desidratados, principalmente porque tem náusea, vômito, às vezes deixa de ingerir líquido, mas a hidratação do paciente ajuda a aliviar a dor. E além disso, se tiver náusea e vômito, a gente pode pensar no Nausedron, no Dramin, alguma outra medicação para isso. Mas tendem a ser pacientes que às vezes é um pouco mais difícil a gente conseguir melhorar a dor. Então, quanto mais cedo na crise o paciente conseguir identificar e cortar a crise, melhor para o paciente. Aí, esses pacientes que têm de repetição podem precisar de medicação de uso contínuo, aí é outra conversa ambulatorial. Mas na emergência que a gente vai tentar fazer, se tiver acesso a triptano, senão a gente utiliza anti-inflamatório, analgesia, o Plasil e principalmente a hidratação para esses pacientes. Outra doença que a gente tem, outra cefaleia primária que é razoavelmente comum, principalmente bem característica, né, cefaleia insalva, então ela unilateral, com sintomas, tem o olho injetado, o olho vermelho, lacrimejando, tende a ser um pouco mais característica, assim, a apresentação, a gente pode fazer esse diagnóstico e principalmente o tratamento com oxigênio. Então, é um paciente que responde muito bem à utilização de oxigênio, até uma maneira de a gente, entre aspas, fazer o diagnóstico aí, né? Então, fez oxigênio 100% em máscara, ali 10, 20 minutos, esses pacientes tendem a ter uma melhora importante. Também dá para pensar em considerar e utilizar sumatriptano para esses pacientes por via subcutânea, mas via de regra respondem bem à oxigenoterapia. E essas são as cefaleias mais comuns que nós temos. Então, outras de ATM ou a sinusite a gente vai discutir em outras aulas em sala de aula. Até a próxima.